Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Avinash de Biologia e a gente vai estar resolvendo aqui as questões da prova da UFRR do vestibular de 2025. Então a gente inicia com a questão 19. A questão 19, ela fala sobre essa planta que é a Mimosa pudica, né? Que é aquela plantinha que a gente trisca nela, ela fecha as folhas. Então o enunciado pede para a gente marcar a correta sobre essa planta, né, pessoal? Só que é o seguinte, no enunciado tem um detalhe muito importante, que é o seguinte, o fechamento dos folíolos da mimosa está relacionado com a bomba de sódio e potássio, que a gente sabe que é um transporte ativo, certo? Aí vamos analisar as alternativas que a gente tem aqui. A letra A fala o seguinte: as células na base do folíolo da Mimosa pudica realizam transporte passivo, olha só o que ele fala aqui, transporte passivo, sendo que no enunciado ele já falou transporte ativo, essa aqui não é. Letra B, a Mimosa pudica utiliza a bomba de sódio e potássio para aumentar a concentração de íons dentro das células, tornando-as mais túrgidas, fazendo com que os folíolos se abram. A questão falou que eles se fecham, né? Letra C. As células da base do folíolo perdem água através de difusão simples. Nós acabamos de falar que o transporte, o mecanismo aí é o transporte ativo, bomba de sódio e potássio. A letra D. As células da base do folíolo da Mimosa pudica utilizam a bomba de sódio e potássio para transportar íons contra o gradiente de concentração, resultando no fechamento dos folíolos, que é exatamente o que ele fala no enunciado, né? Então a gente sabe que essa aqui é a alternativa correta, letra D. Beleza? Próxima questão, questão 20. A questão 20, ela trata dessa nova descoberta, né, que é sobre esses organismos que são endosimbiontes e que são capazes de fixar o nitrogênio, né? A gente sabe que apenas algumas bactérias têm essa capacidade, ou pelo menos se achava isso, e hoje nós sabemos que houve essa descoberta recentemente, né? Então ele dá aqui um texto que fala sobre essa nova organela que é o nitroplasto, e ele dá uma imagem pra gente. Então o que é que ele pede aqui? Ele pede pra gente analisar o texto e analisar a imagem e marcar a alternativa correta, certo? A letra A fala o seguinte: o nitroplasto mostra que as células eucarióticas podem fixar nitrogênio de forma independente. Aí você olha para a imagem, você vê que tem uma alga e uma cianobactéria, né? E essa imagem está mostrando para a gente que houve uma endossimbiose. Então o que significa? Significa que a célula da alga, que é eucariótica, não consegue fixar nitrogênio independentemente, certo? A letra B fala o seguinte: o nitroplasto sugere que a fixação de nitrogênio é universal em organelas eucarióticas, ou seja, isso acontece em todas elas? Obviamente não, né? Letra C. O nitroplasto em células eucarióticas contradiz a teoria da endossimbiose, mostrando a fixação de nitrogênio como um processo primário. Então ele está dizendo que as células eucarióticas primariamente fixavam nitrogênio. A gente sabe que isso não é verdade. Letra D. O nitroplasto apoia a teoria da endossimbiose ao sugerir que uma célula eucariótica incorporou uma bactéria fixadora de nitrogênio, né, pessoal? Então essa é a alternativa correta, a letra D, tá? E a gente pode relacionar isso com a teoria endossimbiótica das mitocôndrias e também dos cloroplastos, como a gente bem sabe, ok? Então a questão 20, a resposta correta, letra D. Vamos para a próxima. Questão 21, pessoal. A questão 21, ela trata das queimadas que houveram aqui nos últimos tempos aqui em Roraima, né, pessoal? Então, a pergunta-chave da questão é: qual a alternativa que descreve melhor as alterações, né, que podem causar, né, um mau funcionamento do metabolismo das plantas, né, pessoal? É isso que ele pergunta aqui. Então, na questão 21, as alternativas são as seguintes. Letra A.
A variação nos níveis de CO2 devido ao desmatamento e queimadas intensifica a quimiossíntese em bactérias, que utilizam esse gás para produzir energia em seus lisossomos. Olha o que ele fala. Fala que as bactérias produzem, que elas realizam a quimiossíntese em seus lisossomos. Como nós sabemos, as bactérias de fato fazem quimiossíntese, né? E usam CO2, só que nos lisossomos, bactérias nem têm isso, né, pessoal? Elas são células procarióticas. Letra B. As elevações das temperaturas e as variações na umidade afetam os tilacoides dos cloroplastos, prejudicando a fotossíntese nas plantas, né, pessoal? Como a gente bem sabe, um dos fatores que alteram drasticamente a fotossíntese é o aumento da temperatura. Por quê? Porque com o aumento da temperatura, pessoal, várias proteínas são desnaturadas e perdem sua função, certo? E como o processo de fotossíntese nos tilacoides, ele é coordenado e comandado por diversas proteínas, então se você elevar demais a temperatura, você faz o quê? Você faz com que elas deixem de funcionar, né, pessoal? Então a nossa resposta correta da questão 21 é a letra B, tá, pessoal? Se você aumenta a temperatura, você vai prejudicar bruscamente a fotossíntese, tá, pessoal? Questão 21, letra B, ok? Próxima questão, questão 22. Questão 22, pessoal, ela fala sobre essa planta que a gente bem conhece, que é o canimbé. Quem não conhece essa planta, né, pessoal? Então ele dá as características dela aqui, fala sobre as características físicas dela, os tecidos, tudo mais, só que ele fala um detalhe muito importante, que é o seguinte. Olha, vou ler como é que é as características dessa planta, tá, pessoal? Um tronco firme, de madeira escura, com casca grossa, folhas ásperas, semente que costumam ser dispersas por aves, desenvolve flores e frutos. Olha só o que ele fala pra gente. Flores e frutos. Como nós sabemos, dos 4 grupos de plantas, apenas um deles desenvolve flores e frutos, que são as angiospermas, né, pessoal? Então essa questão aqui estava dada para nós, né, gente? Então, o canimbé, obviamente, por desenvolver flores e frutos, é uma planta pertencente ao grupo das angiospermas, ok? Então a questão 22 vai ser a letra B, ok? Próxima questão. Questão 23 agora, pessoal. A questão 23, ele fala o seguinte. Fala sobre essas rãs, né, que são endêmicas, né, na região do Tepequém, que são rãs arborícolas. E ele pede para nós marcarmos a opção que descreve uma adaptação do tecido conjuntivo e tecido epitelial que essas rãs tiveram que ter para poder viver nesses ambientes, certo, pessoal? Então a gente pode analisar as opções aqui para ter uma noção melhor da resposta. Letra A fala o seguinte: o tecido epitelial das rãs arborícolas é permeável, possibilitando a troca gasosa através da pele durante a respiração cutânea nos corpos d'água da região. Como nós sabemos, todos os anfíbios em fase adulta realizam respiração pela pele, certo? Então eles precisam ter uma pele permeável, ok? Então essa resposta aqui, a opção A, é a nossa opção correta. Mas vamos ver as outras só para tirar dúvida, tá, pessoal? Só para a gente poder entender melhor por que as outras não são. Letra B. O tecido conjuntivo dessas rãs é densamente vascularizado, permitindo a regulação térmica eficiente durante a atividade reprodutiva. Olha só, ele fala que o tecido conjuntivo é muito vascularizado, permitindo a regulação térmica. Ele está dizendo para a gente que a regulação térmica das rãs vem de dentro. E nós sabemos que os anfíbios são animais exotérmicos, certo? A regulação térmica deles vem de fora, ok? Letra C. O tecido epitelial das rãs arborícolas da região é altamente queratinizado. Então, a gente acabou de falar que esse tecido ele permite a troca gasosa, ele é permeável. Então, como é que ele pode ser altamente queratinizado? Isso impossibilitaria essa troca gasosa, certo?
Letra D. O tecido conjuntivo dessas rãs é altamente fibroso, certo? Conferindo resistência mecânica aos membros durante os saltos entre as árvores da floresta úmida. Ele está falando para a gente que os membros superiores e inferiores, as patinhas dela, são reforçados com tecido conjuntivo fibroso, né? Então o que vem à nossa cabeça? Vem os tendões, certo? Só que os tendões, eles são feitos de tecido conjuntivo denso modelado, e não é o fibroso, é o tendinoso. É esse aí que está presente nos tendões desses animais, que faz com que os seus membros superiores e inferiores sejam mais resistentes, né? Sejam mais apropriados para esse tipo de movimento, né? Porque a gente sabe que as rãzinhas saltam bastante, né? Então, o tecido fibroso, todos os animais têm, obviamente, só que ele não está presente nos tendões, tá? Nos tendões é o tecido tendinoso, tá? Tecido conjuntivo modulado, ok? E a letra E, ela é similar, né, pessoal, à letra C. Fala que o tecido epitelial é bem espesso e permeável. Então não faz sentido, né, pessoal? Então a questão 23, resposta letra A, ok? Próxima questão. A questão 24, né, ela fala o seguinte, ela fala sobre os acidentes envolvendo animais peçonhentos, em especial as cobras, tá, pessoal? Então ele fala aqui sobre uma espécie bem específica de cobra, que é a jararaca, né, pessoal? Não sei se vocês conhecem essa cobra, mas ela é uma cobra muito perigosa. E ele descreve algumas características e pede para a gente falar qual que é a da jararaca, ok? Então, a jararaca, pessoal, ela é uma cobrinha que tem... porque elas são classificadas de acordo com a sua dentição, né? É um tipo de classificação que a gente pode classificar elas. Então, existem cobras que não têm presas proeminentes, né? São chamadas de áglifas. Existem cobras que têm presas na parte anterior da boca, que não são articuladas, tá, pessoal? Elas são chamadas de proteróglifas. Existem cobras que têm a presa na parte posterior da boca, né? Elas são chamadas de opistóglifas. E existem essas cobras que têm a presa na frente da boca, a presa é articulada e ela possui um canal no meio dela, né? Como se fosse uma agulha. Sabe aquelas agulhas de injeção? Como se fosse uma agulha. Essas, então, são chamadas de solenóglifas, tá, pessoal? Esse prefixo soleno tem a ver com canal, ok? Então, a jararaca, ela é uma cobra que possui esse tipo de presa, que é altamente eficiente em inocular o veneno na sua presa, certo, pessoal? Então, a questão 24, o que descreve bem a jararaca, é a opção E, tá, pessoal? Dentição solenóglifa. Presença de um par de dentes articulados e ocos na parte anterior da boca e presença de fosseta lacrimal. Para quem não lembra, fosseta lacrimal são órgãos sensoriais que ficam na parte anterior do animal, tá, pessoal? Então a questão 24, a resposta é a letra E, ok? Próxima questão. A questão 25, né, pessoal? Ela fala sobre um casal onde a mulher ela tem a coagulação do sangue normal, mas é míope, certo? E ela casa com um homem que não tem miopia e que é hemofílico, certo? Eles tiveram um filho, uma criança do sexo masculino, hemofílica e sem miopia. Aí você vai relembrar o que nós vimos anteriormente, né, pessoal? A hemofilia ela é uma doença ligada ao sexo, ao cromossomo X. E a miopia ela é uma doença autossômica, né, pessoal? Então ela está nos autossomos. Aí ele fala para você marcar a correta, né? Qual que faz mais sentido aqui em relação a esse casal, em relação a essa família, tá, pessoal? Então, olha só. Letra A. A criança herdou o gene para a hemofilia do pai, né, pessoal? O pai
doou para a criança o cromossomo Y, certo? E a hemofilia está no cromossomo X. Então, a criança, se ela é hemofílica, ela herdou essa característica da mãe, certo? Porque a mãe doou o X para ela, ok? Letra B. Todas as crianças desse casal serão míopes. Veja bem, a mulher, ela é míope, certo? Isso. E o cara não é. Só que o pai dele é míope, certo? Então essa mulher, em relação à miopia, ela vai ser azinho, azinho. E em relação à miopia, o marido dela vai ser azão, azinho. Então nesse caso, eles terão 50% de chance de ter filho míope e 50% de não serem míopes, ok? Então, nem todas as crianças vão ser míopes. Letra C. Todos os filhos do sexo masculino desse casal serão hemofílicos. Essa aqui tem parece com a letra A, né, pessoal? O cromossomo X vem da mãe, né? E a hemofilia está no cromossomo X. D. A mulher é homozigótica para as duas características genéticas? Bom, se ela tem coagulação normal, certo? E o filho dela é hemofílico, então significa que ela é heterozigótica, né? Ela tem um X dominante e um X recessivo, certo? E a letra E, que é a alternativa correta. Esse casal pode ter crianças do sexo feminino hemofílicas? Sim, porque a mãe é XHzão, XHzinho, certo? E o homem em questão, o marido dela, ele é hemofílico, então ele é XHzinho Y, certo? Então, se pegar o XHzinho da mãe, o XHzinho do pai, vai haver uma mulher, uma menina, né, hemofílica, certo? Então, a questão 25, a alternativa correta é a letra E, ok? Próxima questão. A questão 26, pessoal, ela fala aqui sobre relações ecológicas, né? E a chave da questão, né, a pergunta-chave, as informações-chave, elas falam o seguinte. Ela fala sobre os anuros, que são sapos e rãs, né, pessoal? Sobre essas plantas macrófitas e sobre alguns invertebrados, ok? Então ele fala o seguinte. Os anuros podem ser terrestres, aquáticos e encontrados em bancos de macrófitas. Estes bancos consistem em emaranhados de plantas aquáticas e semiaquáticas enraizadas ou livremente flutuantes que fornecem abrigo, alimentação, bem como locais para reprodução, desova e desenvolvimento para muitos organismos, certo, pessoal? Ou seja, ele está falando aqui que os sapos vivem em cima dessas plantas, ok? Eles usam ela de moradia, né? Aí ele fala o seguinte, as relações ecológicas entre os anuros e macrófitas e entre os anuros e os macroinvertebrados são respectivamente, ou seja, ele quer primeiro a relação do sapo com a planta e depois do sapo com o invertebrado, ok? Como o sapo usa a planta como moradia, nós chamamos esse tipo de relação de inquilinismo. Ele é um inquilino para ela, ok? E como geralmente esses animais se alimentam de invertebrados, né? Então ele está predando esses animais, ok? Então a nossa resposta é a letra E. Inquilinismo, que é a relação do sapo com a macrófita, e predatismo, que é a relação do sapo com os macroinvertebrados, ok? Então a resposta da questão 26 é a letra E. Próxima questão, questão 27. A questão 27, pessoal, ela fala sobre uma doença que ela é endêmica, né, em regiões da Terra Yanomami, ok? E ele pergunta pra gente algumas características da doença, pra gente identificar aqui qual que é a correta, né, pessoal? Então vamos ler aqui as opções. Letra A. A oncocercose é uma doença parasitária de evolução crônica causada pelo verme nematóide Onchocerca vulvurus.
Em áreas endêmicas é mais conhecida como cegueira dos rios ou mal do garimpeiro, né, pessoal? A gente sabe que essa doença ela é causada por um nematóide, né, e causa cegueira mesmo na pessoa. E é uma doença de longa duração. Então é uma doença crônica. A evolução dela é considerada crônica por ser uma doença de longa duração. Entendeu? Mas vamos ver as outras só para a gente poder tirar da consciência a dúvida. Letra B. A transmissão da oncocercose se dá pela picada do mosquito Aedes aegypti? Não, né, cara? A gente sabe que esse mosquito transmite outra doença, né, pessoal? Letra C. No Brasil, a doença está presente de forma restrita à terra Yanomami. Lá no texto ele disse que é uma doença de ocorrência mundial, né, pessoal? Então não existe só na terra Yanomami, né? E no Brasil não seria diferente. Letra D. Com a exploração do garimpo e o fluxo de pessoas nas terras Yanomamis, a oncocercose é a doença com mais casos de indivíduos infectados na região norte em 2023. Essa informação não estava presente no texto, né? Então a gente não pode afirmar isso com certeza, porque ele fala o seguinte, ó, em relação ao texto acima. Então as respostas têm que ter relação com o texto. E a letra E. A vacinação contra a oncocercose reduz o risco de lesões nos olhos. Essa doença não tem vacina, tá, pessoal? Ela é tratada com antiparasitário. A prevenção da doença, como qualquer doença que tem um vetor, né, que vai transmitir através da picada, né, como os mosquitos, a prevenção é evitar que o mosquito consiga fazer a picada, né, que ele pique alguma pessoa. Como é que a gente faz isso? Roupas longas, inseticidas, né? E qualquer tipo de proteção que evite, né, o contato do vetor com o possível hospedeiro, tá, pessoal? Então, a questão 27, resposta é a letra A, tá, pessoal? Ok? Próxima questão. E acabou. Bom, é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção, ok? E sempre vamos estar por aqui dando dicas para vocês, beleza? Ajudando vocês. E é isso aí, gente. Boa sorte. Espero que vocês consigam uma vaga na Federal. Valeu!